medidas poderiam ser tomadas para compensar a alta do barril de petróleo? Bom, Roxane, essas medidas que estão sendo discutidas pelo Congresso, de certa forma, elas têm uma unanimidade aí, uma certa unanimidade em termos de análise dos economistas, dos jornalistas especializados, dizendo que ela provavelmente vai chegar de uma forma muito tênue, caso aprovada, para o consumidor. Ou seja, isso não vai se reverter numa mudança substancial no preço dos combustíveis, né? A verdade é que o custo de extração do petróleo, incluindo aí comercialização, né, impostos e tal, chega a $30 o barril, né, aqui no Brasil. O petróleo que a Petrobras extrai aqui no Brasil. Ela alega que, e é verdade isso, em boa parte, que o petróleo aqui extraído, ele não é passível de refino adequado nas nossas unidades, porque essas unidades elas foram feitas prevendo o uso do petróleo importado mais leve. Então, normalmente a Petrobras ela vende esse óleo mais pesado no mercado externo e importa o óleo mais leve para refino ou importa diretamente a gasolina já refinada. Então, ela alega que ela precisa, né, repassar esse custo internacional para o consumidor brasileiro, mas ela esquece aí de colocar nessa conta que ela também está vendendo o petróleo aqui extraído em cotações internacionais. É claro que o petróleo mais pesado ele tem uma cotação mais baixa do que o mais leve, há um certo ágio nesse processo, mas nada que se justifique, né? Você extrair o petróleo aqui a $30 o barril e colocar na sua conta que está comprando o petróleo a mais de $100. Ou seja, uma das formas discutidas seria colocar todos os custos que ocorrem em reais, né, na planilha e não dolarizar toda a cadeia de produção. Então, isso faria com que o custo final ele ficasse efetivamente mais baixo. Mas uma outra questão também que se coloca é o etanol. Veja que em todas essas discussões, e não é a primeira vez que essa discussão é colocada em pauta, e a gente já teve a oportunidade de colocar isso na coluna em outros anos, né? Não é uma discussão recente, a respeito de como contornar a questão do câmbio e também das cotações internacionais do petróleo, o impacto que isso gera, né, no consumo aqui no Brasil. Em todas essas vezes, os entes governamentais, aí, governo federal, congressistas, nunca colocam o etanol como uma possibilidade. Veja, o etanol ele sofre também oscilações internacionais, mas ele é muito menos sensível a essas questões relacionadas ao contexto geopolítico, com guerras, com problemas com determinados países, como teve, por exemplo, em anos anteriores, o embargo à produção do Irã ou da Venezuela. Então, o etanol, ele poderia ser utilizado. Nós temos já automóveis preparados para isso, né? A infraestrutura de uso já está disponível, né? Uma grande parte da frota de automóveis compostas de veículos flex. Nós temos uma estrutura de distribuição disso, os postos estão adaptados, só que quando chega ali na bomba, o preço do etanol nem sempre é competitivo, tá? Tive a oportunidade de verificar essa semana que os postos eles tentam manter aquela paridade de 70%, o etanol custa 70% do preço do combustível. Então, na prática, o etanol, né, ali na bomba, ele está seguindo, né, a mesma oscilação do petróleo, o que acaba não sendo correto, porque o ideal é que nós tivéssemos uma política voltada à produção do etanol, que é um combustível, né, do ponto de vista ambiental muito melhor, obviamente, do que os combustíveis fósseis. É uma produção nacional, nós teríamos o controle disso, toda a cadeia estaria efetivamente em reais e nós, pelo menos em relação à gasolina, nós teríamos uma alternativa que não estaria sujeita a essas grandes oscilações internacionais e também não estaria sujeita a grandes oscilações no câmbio. Mas eu não compreendo por quê, né? No caso do presidente Bolsonaro, que se diz tão amigo do agronegócio, não considera o etanol nas suas falas, assim mesmo como diversos políticos não colocam o etanol como uma possibilidade efetiva. Volto aqui a dizer,
seria o caso de a gente efetivamente ter uma política voltada à produção de etanol que garantisse, né, um mercado efetivo, porque nós temos o etanol, só para encerrar essa questão, Sim. nós temos que o etanol ele só é competitivo em determinados estados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, muitas vezes ele é vendido quando está disponível nos postos, não são todos os postos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem etanol. Quando ele está disponível, ele custa quase o mesmo tanto que a gasolina. Então, nós temos uma solução aqui, mas efetivamente ela não acontece, né, por falta de uma política pública voltada para os biocombustíveis.